Mas então vamos lá então. Nós acabamos de chegar de um congresso, né? Eu e minha mãe passamos uma semana em Manaus, um congresso, e o tema era Jesus, o Reino e eu. Então foi muito ministrado em diversos aspectos, né? E inúmeras palavras que eu creio que, à medida que o Espírito Santo vai nos direcionando, a gente vai compartilhando algo para vocês. Mas por incrível que pareça, o que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje é uma continuação da palavra da Leia de sexta-feira passada, né? E também, isso que você falou do pastor Vinícius, né, sobre mesa, né? Eu creio que Deus vai ministrar um pouco sobre isso nessa noite. Mas quem vai fazer tudo é Ele, eu só vou citar o texto que é o que veio no meu coração aqui para servir como introdução, né? Salmo de número 128. E esse texto também tem a ver com o que aconteceu lá em Manaus também, né? Só que, aqui no caso, Salmo 128 está mais ligado à família. Vou ficar em pé, tá? Salmo de número 128. Cátia está atenta, né, Cátia? Ela vai ficar feliz de saber que está aqui. Né? Esse dia, não sei se foi no dia dos namorados, ou foi algum dia que ela queria muito ir lá, mas aconteceu, queria ir lá no restaurante. Né? Mas não deu certo. Mas, enfim. Eu bato uma foto para mostrar meu pai. Ela vai ficar surpresa. Salmo 128, todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém? Amados, Deus colocou no meu coração para estar compartilhando hoje, né? A Leia colocou uma música aqui na sexta-feira passada, né? Uma música que Deus vem ministrando no meu coração há muitos meses, né? A música da Tamires Garcia, né? Tocou lá quarta-feira mesmo. A tua mesa cura, né? Eu separei esse Salmo 128, poderia separar outro texto, poderia separar o texto dos discípulos no caminho de Emaús, né? Que só quando sentaram com Jesus à mesa é que realmente os olhos dele foram abertos e eles perceberam com quem eles estavam, né? Que até então estavam tristes, estavam abatidos, porque o rei deles havia morrido, Jesus tinha morrido, e eles estavam meio que sem esperança, né? Porque aqueles que eles tinham esperança havia morrido. E não sabiam eles que Jesus estava ali do lado deles o tempo todo, né? E quando, no partir do pão, a Bíblia diz que quando eles estavam ali à mesa, é que eles então, os olhos foram abertos e para ter a revelação de com quem eles estavam, né? E esse texto de Salmo 128, ele também fala sobre a mesa, né? Sobre o homem que teme a Deus, né? Ele vai ter a sua família ao redor dele na mesa. E o que a mesa fala, né? Não faz muito tempo, nos Estados Unidos faleceu uma pastora conhecida a nível internacional, que era David Titus, né? Essa pastora foi trazida aqui no Brasil muitas vezes pelo Ministério Diante do Trono, né? E essa pastora, ela até escreveu um livro, né? A pastora Niceia, nossa filha na fé, comprou o livro e fez o curso, né? Sobre as bênçãos de estar à mesa, né? Mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento. Deus nos criou
para ter comunhão. Deus nos criou para ter o maior número de relacionamentos possíveis, né? Ao bem da verdade, existem momentos da nossa vida que, eu já falei isso outras vezes, vou só estar repetindo alguma coisa que vocês já sabem. Existem momentos que a gente sente uma necessidade de ficar recluso, né? De ficar um pouco mais sozinho, de ficar um pouquinho mais no nosso cantinho, né? Jesus fazia isso. Jesus, muitas vezes, ele pegava o barquinho dele e ele ia para um canto, ou ele ia para um deserto, né? Depois da morte de João Batista, se você for ver na Bíblia, Jesus ele foi lá para o deserto e ficou um tempo no deserto. Então, existem realmente momentos na nossa vida que a gente precisa de ficar sozinho com Deus, né? Isso é necessário. É um tempo de reflexão, um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, às vezes até um tempo de cura, né? A Bíblia diz que tem tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Então tem o tempo de se afastar que eu vou ficar mais com Deus, eu vou ficar mais sozinho, e esse tempo é necessário. Mas esse tempo não é para sempre. Vai chegar uma hora que o tempo vai mudar, a estação vai mudar, e aí então Deus vai sinalizar, agora é um tempo do id, agora é um tempo de você estar mais próximo de pessoas, né, porque nós fomos criados para isso. Né? Deus nos criou para se relacionar com pessoas. Né? Aqueles que estão conosco há mais tempo, pastora Vera, Leia, talvez vão lembrar de uma pregação minha de muitos anos atrás, de muitos anos não, mas pelo menos uns 3 ou 4 anos, da época do pastor Andracito e da pastora Tânia, que eu preguei sobre os 12 níveis de relacionamento. Né? Eu fiz uma série, cada culto eu pregava sobre pelo menos 2 níveis de relacionamento. E Deus, foi uma revelação que Deus me deu. Né? Tem um pastor a nível internacional que ele escreveu um livro que ficou muito famoso aqui no Brasil. O nome do livro era O Líder que Brilha. E esse livro falava sobre 7 níveis de relacionamento que todos nós precisamos ter. Né? E Deus me deu 12 níveis de relacionamento. Né? E eu ministrei, eu fiz uma série ali em Nova Trento. Todo domingo no culto eu pregava sobre um desses níveis. E eu falei, primeiro nível de relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, primeiro nível de relacionamento é o meu relacionamento com Deus. Né? Você estava falando ali do Judas, né? Na minha mente já estava vindo na minha mente, né? Judas, muitas vezes, é todo aquele que tenta nos roubar da nossa intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que são verdadeiras Marias, né? Tem pessoas que têm um chamado de ser Maria. Maria e Marta é uma história na Bíblia que fala... Né? Foi falado lá também? Ó, tudo no mesmo espírito, né? Então tem pessoas que nasceu para ser Maria, nasceu para estar aos pés de Jesus, né? E o diabo faz de tudo para arrancar as Marias do lugar delas. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Quem nasceu para ser Maria vai ser Maria e acabou, né? Porque o próprio Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Ou seja, ninguém vai conseguir tirar. Né? Eu, por exemplo, como pastor, ai de mim se não for Maria. Né? Ai de mim se não for Maria, porque o que eu vou ter para repartir se eu não passar tempo com ele? Como que eu vou conhecer ele? Como que eu vou conhecer o coração dele? Como eu vou entender o que ele tem para esse momento? Como que eu vou discernir a estação que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, se eu não estiver perto dele? Não tem como. Né? Eu tenho que estar perto dele, eu tenho que gastar tempo na presença dele, para saber o que ele quer, o que ele tem para nós hoje. Né? Porque senão, amados, eu vou ser um pastor que vou levar vocês para um caminho perigoso, eu vou levar vocês até para longe do caminho. Né? E eu digo para vocês sem medo de errar, com certeza tem muitos e muitos pastores perdidos nesse exato momento que eu estou aqui falando, porque tem muita gente que só sabe copiar os outros. Não tem intimidade com Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia, né? Jesus falou no finalzinho do Sermão da Montanha, ele disse, nos últimos dias, muitos me dirão, mas nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome, curamos enfermos em teu nome, e eu vos direi abertamente,
apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Quando Jesus disse eu não conheço, ou seja, eu não tenho intimidade, eu não tenho relacionamento, não tenho comunhão, né? Ou seja, pessoas que pregam em nome de Jesus, curam em nome de Jesus, expulsam demônio em nome de Jesus, faz milagre em nome de Jesus, mas não tem intimidade com Ele. São pessoas vazias, muitas delas mercenários da fé, né? Que estão fazendo tudo isso com interesses ocultos, né? Agora, para ter intimidade com Ele, é isso que você está falando, eu tenho que pagar um preço. É jejum, é oração, é busca, né? A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. Eu estou tentando, há algum tempo, mudar um pouco a minha rotina de horários, né? Eu sempre fui dormir muito tarde e horário para acordar não tem escapatória, tem que levar as crianças na escola, né? Então 6h50, 6h55 no máximo tem que estar de pé. Mas teve dias de eu ir dormir 4 da manhã para me acordar às 6, né? E eu estou tentando mudar a minha rotina, até porque eu sou alguém que incentiva a prática do exercício físico, eu incentivo você fazer uma academia, fazer uma atividade que você gosta, ou caminhar, ou bicicleta, alguma coisa, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar desse templo. A Bíblia diz que se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, Deus vai me disciplinar, e eu não quero ser disciplinado por Deus, né? Então, a Bíblia diz que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Então, como que eu me santifico no corpo? Cuidando do corpo, né? Cuidando da minha alimentação, fazendo uma atividade física, e dormir também, né? Dormir também faz parte de cuidado, ter um tempo de descanso, né? Tem pessoas que não descansam, e o descanso é importante. Enfim, eu estou tentando, já faz um tempo, mudar um pouco a minha rotina, dormir um pouco mais cedo, para poder acordar mais cedo também, né? E aí poder encaixar a atividade física, quem sabe, antes da escola do Levi, né? Que é às 7 da manhã, 7h30. E ontem eu consegui dormir mais cedo, né? Dormir mais cedo, que eu digo, é antes da meia-noite, porque dificilmente eu durmo antes da meia-noite. Aí aconteceu, né? Que eu não sei se era 5h30, eu me acordei, eu não sei exatamente o horário, eu me acordei com o Espírito Santo falando uma frase. Aquela frase assim, matadora, terrível. É uma frase que só não escuta quem não quer, né? Eis que estou à porta e bato. Me acordei 5h30 escutando essa frase, né? Ou seja, né? Para bom entendedor, vem estar comigo, né? Eu já me levantei e peguei a minha Bíblia, né? Que quando uma frase dessa é Deus dizendo, ó, pega a Bíblia. Porque para mim não tem outra maneira mais prática de ouvir Deus do que a palavra de Deus. E Deus, ele fala, quando você lê a Bíblia, Deus, ele fala de duas maneiras. Ele fala através daquilo que você está lendo, e ele fala enquanto você está lendo. Quem tem essa experiência sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então Deus, ele fala através daquilo que a gente está lendo, e ele fala enquanto a gente está lendo, né? Então é as duas formas que Deus tem de falar com a gente, né? E eu estou, nesse exato momento, eu estou lendo o livro de Neemias, né? E eu estou seguindo uma sequência, né? E exatamente o capítulo que eu fui ler, eu tinha feito um stand-by nessa viagem para Manaus, eu acabei focando mais em leitura de livro e focado lá no congresso, né? Todo dia recebendo de manhã, de tarde, de noite. E eu não segui essa sequência de devocional da leitura bíblica que eu tenho, lá eu não segui. Mas o meu foi eu voltar para Santa Catarina, Deus já retoma a tua como é que é? A tua leitura diária, né? Porque eu creio que Deus quer isso de cada um de nós. Existe a meditação bíblica, que é quando você tira um tempo diário para meditar na palavra de Deus, e aí não precisa ser muita coisa, pode ser um versículo só, como a pastora Vera ia ler um, ela acabou lendo 3, mas podia ser um só, né?
Então, pode ser um versículo. Eu posso separar um versículo no dia para me meditar naquele versículo. Mas eu sinto da parte de Deus que Deus quer, além dessa meditação, Ele quer que a gente tenha uma leitura corrida. Ou seja, todos os dias eu vou ler pelo menos 3. Se você ler 3, 4 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia toda no ano. 3 a 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda no ano. E eu sigo um manual que eu tenho lá em casa, de um livro que eu tive a oportunidade de participar dele, onde tem ali uma sequência, que você segue aquela sequência, você completa a leitura da Bíblia no ano. Né? Então eu gosto de usar isso porque você não se perde. Né? Então, para mim, é muito prático. Eu já sei, hoje eu li capítulo tal de Neemias, amanhã é sequência e aí vai. Né? Então, tem até Bíblias, né? E até esses aplicativos de Bíblia que você baixa no celular, eles têm lá o plano de leitura da Bíblia. Né? Você pode seguir aquele plano também. O importante é que todo mundo aqui assuma o compromisso de ler a Bíblia. Né? Quando Jesus disse, né, aquela frase de Jesus, que é uma das frases mais fortes da Bíblia, né? Quando Jesus disse: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, né, não tem parte comigo, né? Essa frase, ela é muito forte, né? Ela está falando também da comunhão dos sofrimentos de Jesus, que eu tenho que estar disposto, mas ela está falando de se alimentar de Jesus. Eu preciso me alimentar de Jesus, né? E não tem maneira mais prática de se alimentar dele se não for devorar a Bíblia. Hoje tem muitos livros muito bons. Eu gosto de ler livro também. Né? Eu estou lendo 2 livros nesse exato momento. Ganhei 2 livros lá em Manaus, ganhei 2, eu estou lendo um deles, né? E já estava lendo o outro, mas a Bíblia como é que eu vou dizer, prioridade máxima. Né? Salmo de número 1, que é um dos salmos também mais conhecidos da Bíblia, né? Bem-aventurado o homem, né? Que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tudo que ele fizer vai prosperar. Então, amados, é de dia e de noite. Né? Davi tem um texto que fala que 7 vezes ao dia ele buscava o Senhor. Daniel, 3 vezes ao dia ele orava, né, na direção de Jerusalém. Né? Davi foi o camarada que mais ensinou sobre a importância de estar com ele. Né? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias. Né? E aí, esse todos os dias não necessariamente é num templo religioso, né? Como muitos ensinam. É na presença de Deus. Agora, claro, né, é importante, esse momento de comunhão aqui, é importante. Esse momento aqui de comunhão, ele cumpre um propósito. Né? Se eu for só no templo, tem igreja que, por exemplo, termina o culto, cada um vai para sua casa e não tem relacionamento nenhum, não tem comunhão nenhuma. Então acaba se tornando um local onde você vai lá para adorar a Deus e ouvir uma palavra. Mas a Bíblia também ensina que eu preciso de ter comunhão. Né? Então, para isso, o pequeno grupo. Né? Então, é importante o pequeno grupo, é importante participar de um culto no templo, mas nada substitui o tempo que eu tenho a sós com Deus. Né? Então, os 3 momentos são importantes, mas talvez assim a prioridade máxima é o meu tempo com Ele. Por quê? Porque isso é todos os dias. Né? Você estava falando aí, na verdade, essa sede que Deus está colocando dentro de ti, por quê? Porque a nossa origem não é a terra, a nossa origem é o céu. Nós não somos daqui. O nosso habitat é o céu. Então a nossa alma, o nosso espírito anseia pelo céu. Né? Então, Deus despertou isso dentro de ti, né? Então, esse desejo de estar na presença de Deus, né? Eu quero estar com Deus, eu quero estar livre, com Deus, né? E livre, né? Porque se tem alguém te proibindo, é desesperador.
porque aí tu tem que se esconder o tempo inteiro. Pra... Mas não é impossível, né? É, porque a gente pode estar só aqui, né? Mas é tão bom. Eu tô aqui tão tranquila agora. Os cristãos... Se eu não ia poder nem estar aqui, quem dirá, eu tô bem tranquila. Você... Porque não tem ninguém que vai me oprimir a hora que eu chegar em casa, entende? Os cristãos, né? Os cristãos da igreja perseguida, que existe em vários países, principalmente no Oriente Médio, eles vivem isso diariamente. Né? Lá eles não podem ter uma Bíblia. Se tem uma Bíblia, tem que ser escondido. Né? Tem alguns lugares que para pregar o Evangelho, você só consegue fazer isso através de uma profissão. Por exemplo, o camarada monta lá um escritório de dentista e ele prega o Evangelho enquanto está obturando o dente lá. Ele tem que usar alguma estratégia para poder pregar o Evangelho, porque se ele for pego em flagrante pregando o Evangelho, ele pode ser decapitado, pode ser queimado vivo numa fogueira. Sim, ó, pastor, eu ligava o chuveiro lá e antes então, eu ficava ouvindo bem baixinho, com o chuveiro ligado, bem baixinho. Aí depois eu ia tomar meu banho rapidinho daí, porque eu perdia muito tempo. Era assim? Então, é muito ruim isso. Amém. Né? E quanto mais eu buscar, eu vou ter mais coisas boas daí, né? Porque daí eu vi algumas coisas ruins, mas tem coisas boas, maravilhoso. Dentro do que eu estava falando para você, tem um exemplo que eu já dei várias vezes nos pequenos grupos, que eu amo esse exemplo, eu não canso de repetir ele, porque ele é bem didático, né? Tem uma história, eu li num livro, não sei qual deles, mas tem uma história que fala que um camarada, ele pegou um peixe, né? E ele pegou e colocou esse peixe de frente para o mar, numa cadeira de praia muito top, né? De frente para o mar. E aí o camarada foi lá, botou uma sombrinha, como é que chama? Guarda-sol? Colocou um guarda-sol. E trouxe um óculos Ray-Ban top de último lançamento para o peixe. Colocou, o sol está muito forte, seu peixe. Vamos botar um óculos de sol aqui, um Ray-Ban, última hora. Botou lá o óculos de sol Ray-Ban, último lançamento. Aí, seu peixe, o senhor quer um suquinho de laranja, o senhor quer uma bebida, um refrigerante? Foi lá, trouxe suco de laranja, refrigerante, bebida, tudo que é tipo. Aí o cara trouxe uma mala cheia de dinheiro, botou ali pro peixe, né? Botou cheio de dólar ali. Seu peixe, mais alguma coisa? Trouxe, né, roupas, coisas boas, né? E foi trazendo tudo pro peixe. Era o rei peixe, na verdade, né? Até que deram a oportunidade para o peixe falar. Seu peixe, tu quer mais alguma coisa? Aí o peixe disse, sim, o que eu quero, me coloque, por favor, na água. Porque o habitat do peixe é a água, então não adiantava. Podia trazer dinheiro, podia trazer ouro, podia trazer óculos de último lançamento, relógio, podia botar tudo ali para ele e não ia resolver. Porque o que ele precisava é da água, o habitat dele é água. A mesma coisa somos nós, né? Nós fomos criados para estar na presença de Deus, para estar com Deus. Quando alguma coisa nos impede de estar com Ele, ou nós somos privados de estar com Ele, o nosso espírito começa a pedir socorro. Né? Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito. Né? A nossa missão aqui na terra é fazer discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para isso, é um propósito. Mas nós não somos daqui. Um dia a nossa senha vai ser chamada, né? A senha dos seus carros já chegou, a nossa ainda não. Então um dia vai dar a senha lá e a gente vai estar com ele. Né? A gente vai voltar para ele. Vamos voltar para a nossa origem. Mas enquanto a gente está aqui, nós temos que gastar tempo na presença dele. E aí, amado, só para a gente não me estender muito na mensagem, né? Por que o Salmo de número 128? Porque o Salmo que eu citei aqui, o Salmo 128 fala de família. Né? E aí eu diria para vocês, depois do nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com o Espírito Santo, nosso relacionamento com Deus Pai, né? Que ele se manifesta dessas três formas, a prioridade máxima, né, é o nosso relacionamento com a nossa família. Deus é o Deus da família. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. A gente está vivendo uma geração tão agitada, tão acelerada, que se a gente não colocar um freio de mão,
Daqui a pouco a gente não toma mais um café com o filho. Não almoça mais com o filho. É todo mundo elétrico, todo mundo... Esse celular aqui, ó, essa bênção, essa maravilhosa bênção aqui, ela está roubando as pessoas das pessoas, né? E se a igreja, que somos nós, se a gente não colocar um freio, o mundo daqui a pouco eu não sei onde é que vai parar, né? Não sei onde é que vai parar. Porque todo mundo... Vocês aqui talvez não estão nessa vibe aí, né? Graças a Deus. Vocês também espero que não. Né? Mas o mundo ele quer nos engolir. Né? E não é só o mundo, não. Muitos cristãos, né, estão entrando nessa loucura, que é essa correria, essa loucura de não parar. E é importante ter qualidade de tempo com aqueles que nós amamos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, é importante, mas não é só qualidade de tempo. Às vezes precisa de quantidade de tempo. Eu passei uma semana inteira com a minha mãe. Né? Eu já sou casado, mas tinha um propósito. A gente foi para um congresso, foi bênção, recebemos um monte de palavras, mas eu diria para vocês, talvez muita gente não sabe disso, eu vou falar aqui, está gravando, né? Para mim, eu que me conheço, eu que conheço a minha mãe, e eu que sei que imagino os propósitos que Deus tem para a minha vida, talvez, eu creio assim, o mais importante da viagem foi uma semana que eu passei com a minha mãe. Uma semana tomando café com a minha mãe, uma semana almoçando com a minha mãe, uma semana jantando com a minha mãe. Não fiz o jejum, tá? Porque às vezes você pode estar na mesa e estar na mesa junto com alguém, não necessariamente você precisa comer. Tá? Então, para quem está com propósito de jejum, por exemplo, um jejum, por exemplo, só líquido, né? Você pode fazer, é importante fazer, jejum ele é bíblico, ele aumenta a nossa sensibilidade para o Espírito Santo, mas eu tenho que tomar cuidado para que eu não perca esse negócio da comunhão. Né? Eu preciso ter comunhão, eu preciso estar na mesa com pessoas. Eu já vi pessoas fazer jejum e se isolar totalmente. Né? Isso é perigoso, porque eu preciso ter comunhão. Né? E esse tempo ali, de uma semana com a minha mãe, café da manhã, almoço, janta, né? No mesmo apartamento nós dois, né? Ela tinha o banheirinho dela, tinha o meu banheirinho. Ela tinha o quarto dela, tinha o meu quarto. Mas foi um tempo, né, de voltar ao início de tudo, né? A gente estava falando agora há pouco da origem, né? A nossa origem é o céu, mas aqui na Terra, né? Aqui na Terra qual que é a nossa origem? A nossa origem é a nossa família, né? Os nossos pais, né? E como que aqueles que têm ainda os pais vivos, né? Aqueles que têm os pais vivos, né? Como que está o nosso relacionamento com os nossos pais, né? Nunca é demais lembrar, né, que o primeiro mandamento, estava falando sobre honra, né? Está tudo no Espírito, né? O primeiro mandamento da Bíblia, com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é um mandamento, não é opcional, é mandamento. Né? Então, eu preciso. Quem está longe, né? Às vezes o pai está lá no Nordeste, né? Eu tenho que, pelo menos de tempo em tempo, fazer um telefonema. Daí, pai, está tudo bem por aí. Né? E daqui a pouco, quem sabe até juntar um dinheirinho para daqui a algum tempo fazer uma viagem. Né? Fazer uma viagem, passar uns dias lá, matar a saudade, né? Porque é importante. Enquanto eles estão vivos, é nossa obrigação. Né? Essa situação que eu estava contando para vocês aí, a minha sogra voltou para o lar, né? Agora vai morar lá em casa com a gente, né? Ah, ela voltou? Voltou. Que bom. Voltou. Então, quem sabe, né? Estou falando aqui, vamos poder honrar melhor, né? Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas, né? Então,
A gente começou essa palavra falando sobre mesa, né? E mesa fala sobre relacionamento, comunhão. Eu não vou estender aqui os 12 níveis de relacionamento, né? O 12º nível fala dos animalzinhos domésticos, até isso Deus na época me deu, né? Como essa revelação, né? Como é importante também o animalzinho doméstico, né? Tem gente que critica, né? As pessoas que gostam do bichinho. Claro, a gente não vai idolatrar o bichinho, não vai... Tem gente até que dorme com o bichinho. Mas eles são importantes também, né? Eles cumprem um papel importante, né? Eu tenho uma cachorrinha lá em casa também. E eles são importantes. Mas jamais esquecer, prioridade máxima, nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Ele, né? Maria escolheu a melhor parte. Depois, em segundo lugar absoluto, vem a nossa família, né? E aí, família, quem já é casado, prioridade máxima é o teu cônjuge. Depois vem os filhos, né? Que tem mulher que inverte os valores, né? Primeiro os filhos, depois o marido. Não, a tua aliança é com o teu marido. Então, primeiro o cônjuge, depois os filhos. E aí, depois, sem medo de errar, né? Pai e mãe. Né? Pai e mãe, aí depois os nossos irmãos, né? Tio e tia, né? Quando é que foi a última vez que você visitou um tio, uma tia, né? Esses tempos agora, eu estive visitando um tio meu lá na cidade de Blumenau. Fazia muitos anos que eu não via ele, está com 92 anos de idade. Ainda trabalha, com saúde, disposição. É um servo, né? E agora eu fiquei sabendo que o meu pai, essa semana, foi lá visitar ele também, né? Então, Deus espera isso de nós, né? Que a gente possa ir havendo oportunidade, né, pregar o Evangelho para os nossos parentes, né? Que é uma promessa na Bíblia, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, para que eu e minha casa possamos servir ao Senhor, nós temos que também pregar o Evangelho para a nossa família, né? E às vezes tem familiares nossos que a gente conhece que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Então, nós temos que criar essas oportunidades de se aproximar deles para poder pregar o Evangelho para eles. Amém, queridos? Amém. Vou parar por aqui, né? E eu quero estar orando por você, tá? Nós vamos estar orando por você, Deus colocou no meu coração, porque o que você passou precisa de muita oração, né? Para poder realmente viver um novo momento. Amém? Mas antes a gente vai estar orando, depois, por essa palavra, depois se tiver mais alguém aqui que precisar de oração por alguma causa, né? Nunca é demais lembrar que esse nosso momento de comunhão aqui também é uma oportunidade para que todos possam receber uma oração, né? Precisa de um milagre, precisa de uma bênção. Esse momento é para isso, tá? Então depois, se alguém tiver algum pedido, a gente vai estar podendo orar por todos. Deixa reservado na agenda de vocês, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira à noite, eu tenho que combinar com a pastorinha Patrícia ainda, mas eu quero ver se eu faço uma jantinha lá em casa para vocês, tá bom? Quem sabe se a Cátia nos ajuda, né? Vamos sonhar, né? Sonhar não é pecado, né? Aproveitar que ela está aqui hoje, já pensou, chegou, a gente já bota ela para trabalhar, né? Seria uma bênção, né? Mas enfim, é um desejo do meu coração. Porque eu sei fritar ovo, sei fazer pirão com peixe, né? Omelete. Sei fazer bolinho de banana. Oi? Miojo. O pastor Cristian sabe, acho que sei servir a palavra, como é que é o alimento espiritual, né? Mas o alimento físico eu deixo para o Masterchef aí, porque cada um no seu quadrado, né? Deus me deu muitos dons, mas esse aí eu ainda não cheguei lá. Mas eu não me arrisco a assar uma carne lá, eu me arrisco. Amém? Se tudo correr bem, então na quarta-feira que vem, tá? A gente vai fazer uma jantinha lá em casa para vocês todos, tá? Vocês todos, se tem alguém que faltou aqui hoje, que vocês lembrarem de alguém que faltou, pode convidar também, tá bom? Está convidada também, tá? Aí depois eu tenho que ver certinho com a patroa lá. Ela também pilota fogão. Tá bom, vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar.
deixar o Anderson orar aí. Vamos poder aí. Uma oração para nós. Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, ó Pai, pela Tua palavra, Deus, ó Pai. Que ela venha nos edificar, ó Deus, ó Pai, venha nos transformar, ó Deus, ó Pai, de dentro, e a gente venha transmitir isso, Deus, ó Pai, para fora, Deus, ó Pai. E que esse brilho, ó Deus, ó Pai, do Espírito Santo, Deus, ó Pai, que habita em cada um de nós, ó Deus, ó Pai, que a gente venha brilhar mais, ó Deus, ó Pai. Que nosso rosto, ó Deus, ó Pai, venha brilhar cada dia mais, ó Deus, ó Pai, em Tua presença, ó Deus, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, que a gente não perda a oportunidade, Senhor Deus, ó Pai, de estar contigo, ó Deus, ó Pai. Que a gente venha te buscar, ó Deus, ó Pai, a cada dia mais, ó Deus, ó Pai. Que a gente venha estar prostrado, ó Deus, ó Pai, em Teus pés, ó Deus, ó Pai. Beijando, lavando, ó Deus, ó Pai. E que a gente venha estar contigo, ó Deus, ó Pai, a cada dia, ó Deus, ó Pai. Porque Tu nunca abandonaste nós, ó Deus, ó Pai. Deus, ó Pai, que a gente venha escutar a Tua doce voz, ó Deus, ó Pai. E que a gente venha seguir, ó Deus, ó Pai. Até de olhos fechados, Deus, ó Pai, porque a gente conhece a Tua voz, ó Deus, ó Pai, e a gente sabe onde o Senhor está, ó Deus, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço por estar aqui, ó Deus, ó Pai, em comunhão com nossos irmãos, ó Deus, ó Pai, te buscando, ó Deus, ó Pai. E que esse grupo, ó Deus, ó Pai, venha sempre se fortalecer, ó Deus, ó Pai, em Tua palavra, ó Deus, ó Pai. E que a gente venha estar, ó Deus, ó Pai, pertinho de Ti. Amém. 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 Obrigada, Pai. Cheguei aqui, irmão. Vamos orar por ela.